Hello, vamos lá. Nós estamos fazendo análise deste livro, ensinando o Trivium. E hoje é a terceira parte do segundo capítulo. Estou tentando dividir cada capítulo em 3 vídeos e esse é o terceiro do segundo capítulo. E são 10 capítulos, então ainda tem muita coisa boa pela frente. E eu quero começar com uma frase. Esse livro tá mexendo com os meus cabelos brancos aqui. Estou ficando mais velha, porque é assim da gente preocupar. Preocupar que eu digo porque a gente que é cristão, a gente fala muito de obedecer a palavra. Mas nós temos vivido um tempo onde a gente quer obedecer a palavra naquilo que é conveniente. Então a gente diz que quer obedecer a palavra, mas quando esse obedecer exige um pouco mais de nós, a gente não quer mais obedecer. Aí a gente quer ir no curso, a gente não quer ir contra o curso. Então, sim, né? Nós precisamos repensar algumas coisas e a palavra de Deus precisa ser soberana e definitiva na nossa vida, né? Minha experiência está sendo muito boa com esse livro. Bom, quero começar citando uma fala que ele diz assim: as escolas se tornaram orfanatos cheios de crianças abandonadas pelos próprios pais, em sentido educacional. Os filhos não se encontram mais no coração dos pais. Gente, como eu havia dito, só consegue fazer educação doméstica uma família que tem uma visão certa acerca de filho. A família que tem o filho como um peso, como um fardo, ela nunca vai fazer, porque ela já acha que é demais ter que levar a criança na escola e buscar. Ela já acha que já está fazendo demais. Quanto mais educar. Então, o convite que nós precisamos fazer é para nós reavaliarmos qual a visão que temos acerca da maternidade, da paternidade e da educação. O que Deus espera de nós? Então, esse texto, ele traz uma verdade. As escolas, elas se tornaram orfanatos. Por quê? Porque a gente quer pegar os nossos filhos e jogar na escola. Se for de período integral, melhor ainda. Se tiver ainda um monte de atividade extra classe para a criança ficar lá o dia inteiro, pode colocar. Então, até que ponto isso é querer o bem para o nosso filho? E ao longo do livro, a pergunta é: por que eu estou me eximindo da minha responsabilidade? Para alguns vai ser responsabilidade, para outros vai ser direito. Porque muitas famílias que lutam para fazer a educação doméstica, elas têm que lutar porque elas entendem que isso é um direito. Olha que coisa, né? Que diferença, né? Enquanto muitas famílias ignoram completamente essa possibilidade, muitas estão lutando por esse direito de exercer, né, essa autoridade. Então, o que se faz? Joga na escola, como se fossem crianças órfãos de pais e mães no aspecto educacional. É o que eu tenho dito. São pais e mães que se eximem da responsabilidade de educar os seus próprios filhos, né? Eles colocam lá dentro e pensam que o Estado tem que entregar eles prontinho. E não, a gente sabe que não é bem assim. E para usar aqui, ele usa muito a Bíblia o tempo todo. Ele cita Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. E ele trabalha o seguinte: Efésios diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Vocês, pais, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que ele quer dizer? Que a única ordenança bíblica acerca de criação e de educação na Bíblia só é feita dos pais aos filhos. Existe um argumento que ele cita também, que muitos vão falar que a gente tem que deixar isso para os profissionais, né? A gente fala, não, mas existem os profissionais para isso. E o autor, ele lembra que Deus escolheu os levitas para que eles exercessem um papel profissional em relação à ministração no templo. Mas embora eles fossem treinados para isso, embora eles tivessem uma preparação para isso, em momento nenhum houve uma transferência de responsabilidade de educação a filhos. E aqui ele cita Efésios para mostrar justamente isso. A obrigação,
a orientação bíblica de criar filhos, de ensinar filhos, em toda a Bíblia é dirigida somente aos pais, nunca foi delegada a outros. E aqui a obediência que a Bíblia fala é dos filhos em relação aos pais no Senhor. Não há uma orientação que terceirize essa obediência. E essa obediência, embora a gente saiba que é uma obediência, né, entre pai e filho, a gente entende que é uma obediência de acatar uma ordenança. Então ele parte desse pressuposto, né, de que a Bíblia em nenhum momento dá autoridade para que alguém crie ou para que alguém ensine o seu filho. Em nenhum momento na Bíblia você vai ter margem para isso. Esse mandamento é único e exclusivo para os pais. Bom, aí eu quero citar aqui que ele cita 3 pontos para ajudar alguns pais a entender por que o ensino doméstico é mais importante do que o ensino secular. Ele coloca aqui, ó. Primeiro, ele fala assim: a nossa oposição à educação pública não se relaciona a esses 3 pontos, mas ele serve para nós reavaliarmos a nossa decisão. Mas não é o fator decisivo. Depois ele vai falar o fator decisivo. Então, precisamos levar em consideração a qualidade acadêmica, que a gente sabe que não é, né, uma das melhores. Mesmo se você colocar o seu filho em uma escola particular, caríssima, você vai ter algumas coisas que você vai olhar e falar, poderia ser melhor, não gostei disso, não gostei daquilo. Segundo, a irreligiosidade do currículo. Isso aqui ele fala que é um fator que a gente tem que observar demais. Por quê? Nenhuma escola tem a religião no seu currículo. Mesmo as que são cristãs, evangélicas, elas não podem tratar como nós cristãos devemos tratar a pessoa de Deus, a obra de Jesus Cristo, a salvação, a redenção, o criacionismo. Mesmo as que são cristãs, existe um certo padrão, existe alguns parâmetros que precisam ser observados. E os perigos da sala de aula. Esses perigos da sala de aula, ele não fala quais são, mas a gente pode imaginar muita coisa, né? Ensinos que vêm de outras crianças com outro histórico, perigos mesmo, às vezes, inerentes a machucar, talvez, mas eu penso que está mais relacionado com influências, né? Ele só chama de perigos da sala de aula. E aí, ele fala assim, o que eu acho mais interessante, que embora a gente leve em consideração todos esses tópicos, eles não são o mais importante para a gente tomar a decisão de não mandar os nossos filhos para a escola. Ele diz assim: tudo isso consiste apenas nas consequências morais inevitáveis, ou seja, essas coisas são consequências inevitáveis do erro fundamental de agir de modo contrário à ordem divina ao retirar dos pais o controle da educação e outorgá-la a outro, como o Estado e a igreja. Como eu disse, a gente acha que a igreja, né, é responsável por educar os nossos filhos religiosamente falando, e o Estado educacionalmente falando. E ele fala que, embora a gente analise esses pontos, eles não são decisivos, que o fator decisivo para decidirmos fazer a educação doméstica é o comprometimento em obedecer à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu sou responsável pela educação dos meus filhos, pela criação dos meus filhos, nenhum outro fator, mas eu não vou mandar meu filho para a escola porque o currículo não é legal. Não, não é por isso, é porque a responsabilidade é minha. Pode ter o melhor currículo que for, a responsabilidade ainda assim continua sendo minha. Isso aqui é a opinião do livro, tá, pessoal? E aí, para passar aqui para o final, eu quero fazer essa análise que ele faz sobre Mateus capítulo 5, versículo 13. É um texto muito interessante que ele fala sobre o sal, né? Aquele trecho que diz assim: vós sois o sal da terra. E aí ele diz assim: muitas pessoas usam esse versículo para argumentar que precisam colocar os seus filhos nas escolas para serem o sal, né, do sistema. Tipo assim, não, meu filho precisa estar lá porque ele é um cristão e ele vai ser o sal na terra. E ele faz a seguinte análise: hoje, o nosso sal
que é o cloreto de sódio, se você diluir ele, não sobra nada. Ele se desintegra. Mas, na época, né, desse versículo, nos dias de Jesus, ele fala que o sal era cloreto de sódio com outras substâncias misturadas. E que se você diluísse o cloreto de sódio, ainda sobravam algumas substâncias que ficava com um aspecto semelhante à areia. E era, sim, um tipo de areia que poderia ser usado como areia. Por isso, o versículo fala que se o sal perder o sabor, para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, ele está dizendo que o sal sem o sabor, ele não servia para nada, mas ele não desapareceria. Ele passava a ser pisado, passava a ser, como que eu posso dizer? Não inutilizado, mas passava a ser ofendido, nesse sentido que ele quer tratar. E aí, ele traz a seguinte reflexão. Ora, os nossos filhos agirão como sal em uma escola controlada pelo governo para mantê-la, preservá-la, fertilizá-la? A análise é a seguinte, peraí. Primeira coisa. Antes disso, ele fala assim, esse sal nos nossos filhos precisa ser adicionado. É muito interessante pensar. Os seus filhos, eles não nascem salgados. Eles não nascem com esse sal. O sal é a vida cristã, né? Mas eles não nascem. Você precisa salgar os seus filhos. E aí a pergunta é, se você salga seus filhos, aí você manda ele, né, para a escola, um ambiente que vai tentar diluir esse sal. O que vai acontecer nessa linha de pensamento? Qual que é a reflexão que se faz? E ele usa Provérbios, que é aquela famosa citação, Provérbios 22:6, para argumentar essa linha de raciocínio. E ele diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, encha ela com sal. Salga essa criança. E quando ela for velha, ela não se desviará desse caminho. Então, o que ele está dizendo? Que nós precisamos primeiro preparar essa criança para ela ter esse sal. E aí ele diz assim, nossos filhos estão preparados para entrar na batalha contra o gigante filisteu da educação humanista? Será que uma criança em formação, em período de aprendizado, está pronta? Vou abrir aqui um parêntese, tem uma linha de pensamento que muitas pessoas defendem, que criança tem muito mais para nos ensinar do que para aprender. Que existem crianças que nos faz crescer, que nos faz... E uma vez eu estava vendo um estudo sobre isso, que isso é muito perigoso. Porque a Bíblia, em lugar nenhum, fala que criança nos ensina. Fala que nós devemos ser como a criança em um momento lá que tem um objetivo bem didático. Mas não fala que criança tem que ensinar. Sempre a Bíblia vai colocar a criança em uma posição de aprendizado. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas linhas, né? Que vem, que não, porque existem as crianças prodígio. Uma criança que vem ao mundo só para nos ensinar, e essa criança ela passa a ser ali como se fosse um amuleto da família, um intocável, né? E ela está em uma posição de autoridade, de ensino e de superioridade. Não é bíblico, não é bíblico. Pelo contrário, a Bíblia sempre coloca os pais em uma posição de ensino e a criança em uma posição de aprendizado. E o que ele está dizendo é isso. Uma criança, ela não está, como que eu posso dizer? Ela não é o alvo desse versículo. Não podemos usar esse versículo para dizer que os nossos filhos vão ser o sal. Não é esse o contexto. Os nossos filhos, eles estão em posição de aprendizado. Eles estão em posição de serem ensinados, de serem salgados. Então, é muito importante quando a gente tem essa perspectiva de que os nossos filhos estão ainda sendo preparados. E ele fala assim, se nós enviarmos os nossos filhos para que sejam discipulados pelo sistema humanista, podemos esperar que qualquer sal que transmitimos a eles seja continuamente removido pela corrente constante do humanismo poluído. Então ele coloca aqui uma figura de linguagem como se o ensino lá fora, humanista, como ele fosse um rio, né, uma água corrente.
E que quando você manda seu filho para a escola, todo o sal que você colocou nele, tudo que você ensinou para ele em casa, vem o humanismo e lava. Vem o humanismo e lava. Então você tá salgando e o humanismo tá tirando. Por quê? Porque ele tá na posição de ser ensinado. Ele não tá na posição de salgar ainda. Eu achei muito interessante. E aí, aqui para concluir, ele cita assim, olha que coisa séria. Ele diz assim: não causa estranheza que os cristãos sejam lançados fora e pisados pelos homens. Se tivéssemos algum sal, os inimigos tentariam nos matar. Em vez disso, apenas pisam sobre nós. Isso aqui também, gente, é a cara do cristianismo moderno, né? Temos vivido um cristianismo, assim, que tem só apanhado. E, na opinião do autor, é isso. Todo sal que nós temos tem sido lavado, né? Todo sal que nós temos colocado nos nossos filhos tem sido lavado pela corrente do humanismo. E ele coloca esse versículo nessa comparação para nós entendermos que primeiro você salga seu filho, você cria seu filho, você educa seu filho no temor do Senhor, para que quando ele chegar lá fora, ele esteja treinado, preparado. Ele usa também o exemplo de Davi, que Davi primeiro treinou com o urso, com o leão, para depois ele ter coragem de enfrentar o gigante. Então, precisamos respeitar essa fase dos nossos filhos, que é uma fase de aprendizado, não uma fase de influenciar. Eles ainda estão sendo influenciados e deveriam estar sendo influenciados por nós, pais e mães cristãos, tementes a Deus e obedientes à palavra. E aí eu vou ler aqui a conclusão do capítulo, que ele diz assim: assim, por que os pais cristãos devem controlar a educação de seus filhos? Ele faz essa pergunta. Então, depois de tudo que a gente comentou, por que os pais devem controlar a educação dos filhos? De forma resumida, os pais devem controlar a educação dos filhos por se tratar de sua responsabilidade diante de Deus. Não é responsabilidade do Estado nem da igreja, da economia nem da sociedade. Embora haja muitas razões práticas para o afastamento do sistema educacional do governo, elas estão subordinadas à questão principal. Então, é o que ele falou. Embora a gente tenha várias objeções ao sistema, né? O currículo não é bom, existem muitos perigos, tem muita coisa que eu não gosto no modelo do Estado, teria que mudar isso, teria que mudar aquilo. Mas ele diz: todos esses fatores devem estar subordinados ao principal motivo. Qual que é o principal motivo? O principal motivo é porque a Bíblia diz que isso é minha responsabilidade. Então, não é porque o Estado, não é porque a educação do Estado é falha, não é porque falta isso, porque falta aquilo, porque poderia ser assim, poderia ser assado. Não. Eu decido me afastar do sistema educacional do governo. Não é por falhas, não é por méritos e nem deméritos, mas é simplesmente para obedecer uma orientação bíblica de que essa é minha responsabilidade como pai ou como mãe. Bom, é isso, né? A gente encerra então o capítulo 2 e a gente volta mais à frente com o capítulo 3. Espero que esteja sendo edificante. Deixa aí um comentário se você tem alguma dúvida, se tem algum aspecto que você queira acrescentar, e estarei de olho nos comentários. Deus abençoe vocês, um beijo, até mais!